Que noite foi essa no Mendes Rosa? Que resposta foi essa do Real Madrid quando a pressão já sufocava? A vitória por 2-1 sobre o Alavés foi muito mais do que 3 pontos fora de casa. Foi um respiro, um alívio coletivo e, principalmente, um sinal claro de sobrevivência para Xabi Alonso. O semblante do treinador ao apito final dizia tudo. Não era comemoração simples, era alívio puro. O Real vinha de semanas tensas, críticas pesadas, questionamentos sobre comando, desempenho irregular e um ambiente que flertava perigosamente com a crise. E justamente nesse cenário, quem resolveu assumir a responsabilidade foram eles, Vinícius Júnior e Rodrigo. 2 brasileiros, pressionados, cobrados, questionados, mas decisivos. Quando o time parecia travado, quando o empate ameaçava virar tropeço, a dupla apareceu. E mais do que decidir o jogo, mudou o clima, salvou a noite e manteve vivo um projeto que estava por um fio. Hoje no Footplay News, vamos te mostrar como o Real Madrid conseguiu se levantar e como os brasileiros estão salvando o emprego de Xabi Alonso. Liga no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. O Real Madrid chegou à Vitória Gasteiz carregando um peso enorme. Não era apenas mais uma rodada de La Liga. Era um jogo cercado por desconfiança, com o treinador pressionado, o elenco questionado e a torcida impaciente. Qualquer tropeço poderia reacender de vez a crise que parecia apenas adormecida. O time vinha oscilando, sofrendo defensivamente e mostrando dificuldade para controlar jogos fora de casa. O empate parcial não servia para ninguém. Xabi Alonso sabia disso e gesticulava à beira do campo como quem tenta manter o time respirando. O ambiente era de tensão pura. A cada erro defensivo, a cada saída de bola errada, a pressão aumentava. O Real precisava de uma resposta imediata, não só no placar, mas emocionalmente. E esse tipo de resposta não vem de esquema tático, vem de jogador decisivo. Vinícius Júnior entrou em campo sob olhares desconfiados. Não vive sua melhor fase, é verdade. Vem sendo criticado por decisões, por números abaixo do esperado e por atuações irregulares. Mas existe algo que Vinícius nunca perdeu: coragem. Mesmo pressionado, continuou pedindo a bola, tentando o drible, atacando o espaço. E foi exatamente assim que mudou o jogo. Em uma arrancada pela esquerda, usando sua principal arma, a velocidade, ele rompeu a linha defensiva do Alavés. Não forçou o chute, não tentou ser herói sozinho. Teve leitura, maturidade e inteligência. Esperou o tempo certo e fez o passe perfeito. Foi uma jogada de jogador grande, de quem entende o momento do jogo. Um lance que não aparece só nas estatísticas, mas muda o destino da partida. Do outro lado da jogada estava Rodrigo, um jogador que vinha carregando um peso enorme. O jejum de gols na La Liga desde janeiro incomodava, gerava cobranças e afetava a confiança. E nesses momentos, o futebol costuma ser cruel. Mas Rodrigo mostrou frieza. Sem hesitar, sem se esconder, finalizou com precisão, qualidade e calma. A bola no fundo da rede não foi apenas um gol. Foi um desabafo. Foi o fim de um ciclo de pressão. Foi a confirmação de que, mesmo cobrado, ele continua sendo decisivo. O banco do Real explodiu. Xabi Alonso vibrou como poucos. Não era só virar o jogo, era ganhar tempo, ganhar moral e afastar fantasmas. Rodrigo não apenas marcou, ele devolveu estabilidade emocional ao time. A comemoração de Xabi Alonso foi simbólica. Não foi contida, não foi protocolar. Foi intensa, quase desesperada. Ele sabia o peso daquele gol. Sabia que aquele lance podia mudar a narrativa da semana. O treinador vinha sendo questionado pela falta de evolução coletiva, pelas fragilidades defensivas e pela instabilidade do time. A vitória não resolve tudo, mas sustenta o discurso. Dá argumento, dá fôlego e dá tempo. Para um técnico pressionado, tempo é ouro. O gol de Rodrigo, construído por Vinícius, foi mais do que um lance de ataque. Foi uma âncora para um projeto que precisava urgentemente de estabilidade. Mbappé também teve seu momento. O francês voltou após lesão leve e mostrou sua importância com um golaço no primeiro tempo. Um lance de estrela, de jogador diferenciado. Mas o contraste ficou claro. O gol deu vantagem, mas não tranquilidade. O Real continuou sofrendo defensivamente, errando coberturas, cedendo espaços e mostrando dificuldade na saída de bola. O time não controlou o jogo como gostaria. Não foi dominante, não passou segurança, mas foi eficiente nos momentos-chave. E isso, em uma liga equilibrada como a La Liga, faz diferença. O coletivo ainda precisa evoluir, mas o talento individual voltou a salvar a noite. Mesmo com a vitória, os problemas não desapareceram. O sistema defensivo segue vulnerável. O meio-campo oscila. A saída de bola ainda é tensa. O Alavés, organizado e competitivo, conseguiu incomodar, pressionar e explorar falhas. Não foi um jogo controlado. Foi um jogo sobrevivido. Isso explica o clima após o apito final. Alívio, não euforia. Xabi Alonso sabe que o resultado mascara fragilidades, mas também sabe que sem esses 3 pontos o cenário seria dramático.
A vitória muda o ambiente, mas não apaga os alertas. Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 39 pontos em 16 rodadas e manteve a vice-liderança, 4 pontos atrás do Barcelona. A La Liga segue aberta, equilibrada e sem margem para erros. Cada tropeço pesa, cada rodada vira teste de nervos. O Real ainda está vivo na briga pelo título, mas precisa de regularidade. Precisa de menos sustos e mais controle. A pressão vai continuar. A diferença é que agora existe discurso de reação, não de colapso, e isso muda tudo. Vinícius Júnior e Rodrigo representam mais do que gols. Representam identidade, continuidade e solução em meio ao caos. Mesmo fora do auge, Vinícius continua sendo pesadelo quando tem espaço. Mesmo pressionado, Rodrigo mostrou frieza para decidir. A sintonia entre os dois vai além do treino. É leitura, é confiança, é entendimento. Para Xabi Alonso, isso vale ouro. Em um time que ainda busca equilíbrio, eles sustentam o projeto. Não resolvem todos os problemas, mas impedem que tudo desmorone. E hoje, isso já é muito. Voltando à partida contra o Alavés, a gente viu um Real Madrid no primeiro tempo com muita dificuldade de novo de não proporcionar ao seu rival mais dificuldades a não ser no contra-ataque. O Real Madrid tem funcionado ofensivamente basicamente no contra-ataque. Quando o rival se fecha, o Real Madrid fica tentando de diversas formas entrar na área do rival, mas não tem essa característica, não consegue encontrar essa possibilidade. Destaque para o primeiro tempo a quantidade de faltas que o árbitro apitou para o Real Madrid foram 10. Eu acho que o Alavés teve 3 ou 4 no primeiro tempo. Muito mais para o Real Madrid que pro Alavés. E pro Courtois, que fez uma baita de uma defesa na frente do jogador do Alavés, que finalizou. O Courtois abriu os braços assim e a bola deu na cara dele. O Courtois faz defesas incríveis, sempre tem pelo menos uma milagrosa do Courtois pro Real Madrid. E essa foi no primeiro tempo, que podia ter sido um empate do Alavés. O Real Madrid já teve um gol anulado no primeiro tempo, com uma bola que bate no braço do Bellingham e ele finaliza, mas o árbitro anula o gol. No segundo tempo, o Alavés empata o jogo na mesma estratégia que o Real Madrid, num gol de contra-ataque. O Carlos Vicente, que já na temporada passada estava sendo o melhor jogador do Alavés nessa temporada, entrou em campo nesse momento e num contra-ataque que parecia impedimento no início, mas não foi, marca o gol, o 1-1 no placar. E aí o Real Madrid fica mais pressionado ainda com o 1-1, e aí a gente vê algumas decisões sendo tomadas em relação a posicionamento de jogadores. O Rodrigo, como eu disse, estava com muita mobilidade, muita liberdade para se mover. O Rodrigo vai um pouquinho mais para a direita, mas ainda com muita mobilidade. E o Vinícius, que passou o primeiro tempo inteiro, quase 20, 25 minutos ou mais do segundo tempo, sendo um dos atacantes junto com o Kylian Mbappé, foi colocado de ponta esquerda. O Xabi Alonso faz essa alteração porque por ali estava jogando muito mais o Valdepeñas que o Vinícius, que estava tentando ir mais à linha de fundo do que o Vinícius. O Xabi Alonso faz essa troca e essa troca é o que faz com que o Real Madrid tenha mais possibilidade de encontrar o segundo gol, que chega aos 75, justamente numa jogada do Vinícius Júnior pela esquerda. Ele vai até a linha de fundo, dribla o adversário, cruza para a área e o Rodrigo tá ali para fazer o gol e o 2-1 pro Real Madrid. O Rodrigo, que tinha aquela estatística que eu já tinha falado por aqui, uma estatística, na minha opinião, muito cruel, de 32 jogos sem marcar, são 2 jogos consecutivos de gols do Rodrigo. O Rodrigo que volta a ter toda a confiança do treinador, segundo jogo consecutivo que ele é titular. Como a confiança pode mudar o momento de um jogador, e com o Rodrigo isso está acontecendo. Ele foi titular no jogo contra o Manchester City, foi o melhor jogador do Real Madrid em campo, talvez junto com o Raul Asensio, que hoje voltou a fazer um grande jogo, sem o Militão tá sendo o líder da defesa do Real Madrid. Destacar aqui no gol do Rodrigo, a gente já tinha visto no jogo contra o Manchester City, o Rodrigo marca o gol, vai lá e abraça o Xabi Alonso. Dessa vez quem abraça o Xabi Alonso é o Vinícius, que é o cara que faz toda a jogada pro Rodrigo aparecer na área e marcar o gol da vitória do Real Madrid. O Vinícius faz a jogada e depois ele e o Xabi se abraçam. Outro momento que tá todo mundo muito comentando, porque a gente viu no Clássico os problemas que parecia existir, mas desde então a gente tá vendo uma aproximação em geral dos jogadores com o Xabi Alonso, no momento em que o Xabi Alonso até depois falou em coletiva, que o time tá unido pra buscar uma melhora de jogo e principalmente de resultados nesse momento, né? O Real Madrid tava muito pressionado pra voltar a vencer, conseguiu vencer, mas ainda em relação a jogo, tá bem difícil de encontrar pontos nos quais a gente possa dizer o Real Madrid evoluiu, o Real Madrid tá num processo. Segundo tempo, até um Real Madrid que pressiona mais, porque precisa buscar o resultado, mas ainda é uma pressão que ela não... A gente tem a sensação de que ela é uma coisa que não é natural, que ela não tá acontecendo porque ela tá super trabalhada. É meio que vamos pra cima porque nós precisamos buscar o gol pra vencer o jogo e tal. Então, eu falava, né, no início da temporada a gente via certa evolução no jogo do Real Madrid, isso parou, estagnou, foi uma involução, e agora a gente tá vendo o time tentando se reencontrar, mas ainda com muitas dificuldades, e a gente mais vê um Real Madrid se assemelhando ao Real Madrid do Ancelotti do que propriamente dito um Real Madrid que tenha uma identidade e uma característica de jogo do Xabi Alonso. Isso não existe. De momento, isso não tá nem perto de acontecer. Se o Xabi vai ter tempo para poder trabalhar o time, para poder encontrar isso, já veremos. E agora eu quero saber de você. Essa dupla está salvando o Real Madrid? Xabi Alonso consegue montar um time mais equilibrado ao redor deles?
O Real ainda tem fôlego para brigar pelo título? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ela seu chão, craques em ação, análise no som. Footplay é paixão, footplay é paixão, footplay é paixão.